Então vamos para a nossa aula número 17. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o rumo. Rumo é uma coisa muito importante, tanto no barco quanto na vida, né? Então todo pai e mãe deseja que o filho dê um rumo para a sua vida. No barco, no veleiro, a gente aprendeu o rumo, os diferentes rumos em relação ao vento, né? Então, como está aqui esse barquinho, ó, vocês já sabem, né? O vento está assim, ele está num travessa. Então, esses rumos que a gente aprendeu são relativos à direção do vento. Então, a gente já sabe, né, que a gente só não pode navegar nessa área aqui, nessa região que a gente chama de zona morta. Fora isso, todos os outros rumos em relação ao vento são possíveis. Beleza? Então tá. Só que agora a gente vai estender um pouco mais e a gente vai olhar o rumo em relação à Terra. E quando eu falo Terra, eu estou me referindo ao planeta Terra. Tá? Mas antes, quem dá o rumo ao barco? O comandante, obviamente. Mas que parte da embarcação serve para isso? Muito bem, o leme. Vamos dar uma olhada melhor no leme? Então está aí a representação de um leme externo, tá? Que é um equipamento bem simples. Então a gente tem ali em cima a cana de leme, a parte que fica acima da linha d'água é a madre, e o que fica abaixo da linha d'água é a porta ou safrão. E as ferragens que prendem esse sistema no espelho de popa se chamam governaduras, tá? Que são uma espécie de dobradiças, né? Então esse é o leme mais simples dos veleiros, nas embarcações. Aí tem alguns veleiros que têm um leme embutido, como esse dessa imagem. Tá? Então a gente tem um tubo telescópico onde a madre passa por dentro. A madre passa a ser, então, um eixo. E lá embaixo, então, tem a porta ou safrão. E ali está representado na frente, mais a proa, o calcanhar, mais conhecido como esquegue. Tá? Nem sempre os lemes embutidos desse tipo aqui têm esquegue. Tá? Muitos veleiros mais modernos não têm o esquegue, só a porta sustentada pelo eixo que é a madre. Bom, quais são as posições do leme? Tá? A gente tem no meio ali o leme a meio, que é o rumo numa trajetória reta, né? Quando a gente vai guinar a bombordo, que é do lado esquerdo ali da imagem, a gente diz que o leme a bombordo é quando a parte submersa, que é a porta do leme, está a bombordo. Notem que a cana do leme sempre fica do lado contrário, né? E o oposto, né? Quando a gente fala leme a boreste, significa que a porta do leme vai ficar para a boreste do barco, a cana do leme ao contrário, né? E o barco vai guinar para a boreste, né? Esta é a maneira correta de se referir às posições do leme. Só que, na prática, nas aulas, no início, eu procuro não dar muita ênfase para isso. Porque tentar decorar isso aqui pode, no início, ser mais complicado ou atrapalhar mais do que ajudar. Por quê?
no meu entendimento, no início é mais importante o aluno aprender a manusear a cana de leme e ir sentindo como é que o barco se comporta, né? Do que tentar raciocinar leme a boreste, cana de leme para bombordo, para o barco guinar para boreste, né? Meio complicado. Mas na prática, ali, a gente vai experimentando e vai vendo que é simples. E chega uma hora que passa a ser automático, né? Isso varia de pessoa para pessoa, mas depois de um tempinho navegando ali, timoneando, logo a gente entende e vai automatizando o movimento. A primeira habilitação que qualquer pessoa tem que fazer para começar a navegar é o arraiz amador, que eu sei que muitos de vocês já têm, outros estão em via de fazer. Essa habilitação de arraiz amador, você pode navegar numa região que se chama navegação interior, também conhecido como águas abrigadas, que corresponde a áreas protegidas, assim como lagos, rios, baías, tá? E até no mar, só que numa faixa bem estreita, bem perto da costa, tá? Então, as primeiras experiências de navegação de quem está começando vai ser sempre em áreas abrigadas, que a gente vai ter a terra, né? Agora eu estou me referindo assim a orla, a referências em terra, para a gente se orientar em relação ao rumo, né? Então, mesmo navegando com barcos simples e pequenos, assim como monotipos, aí, laser, hobcat, holder, dinghy, é legal dar uma olhada na carta náutica, tá? Para ir começando a se familiarizar com ela, né? Então a carta é uma representação plana de alguma coisa esférica, que é o globo, né? Então essas cartas náuticas da Marinha, por exemplo, elas foram elaboradas pela projeção de Mercator, tá? Que é um tipo de projeção cilíndrica. Quem quiser se aprofundar mais sobre isso, tem bastante material na internet. Mas enfim, ali na carta náutica, a gente tem a Rosa dos Ventos, tá? Que mostra o norte verdadeiro. Tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas você tem uma noção de onde é o norte, e você tem ali algumas referências na terra, morros, igrejas e tal, que você da água você enxerga aqueles pontos, tá? São pontos notáveis. Então é legal quando você planejar e dar uma velejada, por mais simples que seja, ver na carta qual é o roteiro que você vai fazer ali, né? Você pode até traçar ali algumas rotas, tá? Quem não quiser comprar carta, pode baixar no aplicativo. Tem um aplicativo que é livre, que é de graça, que é o OpenCPN, que na descrição do vídeo está o caminho para ele, onde você pode baixar as cartas disponibilizadas pela Capitania dos Portos da sua região, as chamadas cartas raster, que são digitalizações, tá? Então, quando nós estamos navegando numa área abrigada, a gente sempre vai ter a terra como referência. Então a gente vai escolher pontos de referência na terra para traçar o nosso rumo, tá? Então, vamos ver na prática como é que é manter um rumo tendo um ponto de referência na terra. Nós estamos navegando aqui, ó, na Baía de Balneário Camboriú. E o nosso rumo na bússola é norte-nordeste. E nós estamos com o rumo, com a proa do barco
apontando exatamente para aquela ponta lá no horizonte, ó. Se vocês conseguem ver, tá? Tem uma ponta de continente lá. Aquela pontinha lá se chama Ponta do Varrido, tá? Que já é município de Penha. Então eu tô apontando a proa para lá e vejam que é como se fosse uma mira de uma arma, assim, ó, que é bem no centro, na linha de centro da embarcação. É aí que a gente tem que aprumar o barco, tá? E aí eu tô aqui com a cana de leme, ó, eu levantei ela aqui para vocês poderem ver. Então assim, ó, quando o barco sai do rumo, por exemplo, quando ele sai aqui, ó, a proa saiu para Boreste, né? Então eu corrijo na cana de leme, eu puxo a cana de leme, né, em direção a Boreste e o barco volta. É sempre o contrário, né? Se ele se afastar aqui, ó, do nosso rumo, da nossa referência, aquilo lá é uma referência que a gente tem, né? Se mudar a referência lá, ó, e a proa do barco for se afastando para bombordo, eu empurro o leme para bombordo na hora. A correção tem que ser na hora, então a gente fica sempre corrigindo aqui na cana do leme para manter o rumo da embarcação. Tá, e quando a gente está navegando ali perto da costa, né, navegação interior, mas a proa está apontando para uma área de mar aberto, que não tem referência nenhuma. A única referência que a gente tem, no caso, é a bússola, tá? Ou a agulha magnética. Só que tem uma coisa, o norte daquela nossa bússola, ele não está apontando exatamente para o norte geográfico da Terra, né? Então, o que é importante vocês saberem agora, no início? Quando vocês forem fazer a carta de mestre amador, vocês vão estudar mais profundamente isso, tá? Mas agora, por enquanto, o que é importante saber? Que o rumo que a agulha magnética está indicando ali, tá? O rumo é a posição que aquela linha, chamada linha de fé da bússola, aponta, é o rumo da embarcação, tá? Aquele rumo ali, ele não é exato, ele é aproximado, porque existem duas correções que nós precisamos fazer para saber o rumo verdadeiro, tá? Porque, em primeiro lugar, existe um desvio que a agulha sofre em função de metais ou equipamentos eletrônicos da própria embarcação. Então ele sofre uma interferência disso, então isso se chama desvio de agulha. É a primeira correção que tem que ser feita. Por enquanto a gente não vai se preocupar com isso, tá? E a segunda correção é referente ao norte magnético. Então o norte que está apontando ali na bússola é o norte magnético da Terra, que é diferente do norte geográfico. Na própria carta náutica, ali onde tem a rosa dos ventos, aparece o zero, a carta sempre mostra o norte verdadeiro, e aparece também o norte magnético num determinado ano. Por que num determinado ano? Porque o norte magnético ele está mudando lentamente, cada ano ele muda um pouquinho. Tá? Então, da ordem de segundos. Então, mostra ali a declinação magnética e o quanto que ele vai incrementando a cada ano. Então, tem que fazer essa conta toda para fazer essa correção. Então, por enquanto, o que a gente tem que saber? Que o que está apontando na bússola não é exatamente o real. Tá? Mas enquanto a gente está navegando em águas interiores, em navegação costeira, aquele passeio perto, tudo bem, a gente não precisa ainda se preocupar com isso, beleza?
Segundo a definição do capitão Geraldo de Barros, rumo, representado pela letra R, é o ângulo formado entre o norte de referência e a proa da embarcação. Tá? Então esse rumo ele pode ser verdadeiro, magnético ou de agulha. Então o rumo verdadeiro é aquele que tem como norte de referência o norte verdadeiro. O rumo magnético é aquele que tem como referência o norte magnético, e o rumo de agulha é aquele que aparece ali na agulha, ou seja, na bússola, sem qualquer tipo de correção. O rumo é sempre contado do norte de referência até a proa da embarcação, de 0 a 360 graus, no sentido horário. Tá? Então, quando nós estávamos navegando lá com a proa em direção àquela referência em terra, o nosso rumo verdadeiro ali era de 6 graus. Então isso está entre norte e nordeste. O rumo aparece no aparelho de GPS com a sigla COG, que significa Course Over Ground. Então é isso, né, pessoal? O legal de velejar é a gente estar assim, sempre aprendendo um pouquinho mais, né? Sempre dando um passo de cada vez, né? Sempre aprendendo mais a respeitar o mar, a respeitar a natureza, né? A gente entender também que como a gente é pequeno perto da imensidão e da força da natureza. Então nesse trabalho eu vou compartilhando com vocês alguma coisa que eu vou aprendendo, ninguém é dono da razão, né? E também vou aprendendo sempre cada vez mais também, né? O importante é que a gente continua no rumo dos nossos sonhos, no rumo do coração. Legal? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Bons ventos e um grande abraço.